Olá, 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 graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma série, né? Mais um vídeo da série História da Filosofia Cristã. Sim, nessa série, essa é a aula de número 26. Nessa série a gente só aborda aí os filósofos que foram cristãos, né? Principalmente ali no período da patrística. E nós vamos seguindo, cara. Hoje vamos falar estamos falando, né? Desde semana passada sobre Gregório de Nazianzo, né? Iniciamos mais uma fase falando sobre os pais capadócios, né? E começamos a falar sobre Gregório Nazianzo e vamos continuar falando, né, sobre o pensamento dele acerca do conhecimento de Deus e mais algumas cositas, meus queridos. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora no canal. Temos outras séries de vídeos também, pessoal. Dá uma olhadinha na playlist e você vai ver lá curso de História da Teologia, tem muito mais vídeos. Teologia para iniciantes, se você está no zero, 86 videoaulas do zero para você começar aí no mundo da teologia. Todas essas aulas aí são gratuitas, né? Você não vai pagar nada, não é exclusivo para clube de membros. Tem muitas outras coisas. Temos 15 aulas, uma visão panorâmica do Novo Testamento, 15 aulas onde eu ministrei lá na igreja com quadro branco, escrevendo. Muito legal também. Temos aulas falando sobre prolegômenos, né, que são as palavras, né, iniciais no estudo da sistemática, da teologia sistemática. Muita coisa boa. Teologia paulina, teologia pentecostal. Dá uma olhadinha aí e assista, você vai estar sendo edificado e abençoando também a gente. Compartilhe este vídeo aí nos grupinhos do WhatsApp, para que mais pessoas possam conhecer, né, o nosso point teológico, o nosso canal possa crescer para a glória de Deus. E outra maneira de você ajudar a gente é se tornar nosso apoiador. Eu vou deixar aqui o link aqui nos comentários fixado, né? Se você deseja se tornar nosso apoiador, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, grupo exclusivo, né, para os apoiadores, basta você entrar aí na plataforma a partir de R$ 10 mensais. Pastor, posso abençoar com 15, com 20? Sim, dentro das suas possibilidades, mas é a partir de 10. Você vai estar abençoando o nosso canal. Eu vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E quando a gente bater a meta financeira que você vai ver aí na plataforma, a gente vai começar a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores. Ainda que não tenha batido a meta, né? Por exemplo, já sorteei livros já no mês de abril para os apoiadores, mesmo ainda não tendo a obrigação de sortear, não tendo batido a meta, mas a gente, de vez em quando, a gente faz um agrado pro pessoal aqui no grupo, tá certo? E é isso aí. E esse vídeo aqui é um oferecimento da Fatiade, né? Curso Faculdade Teológica Internacional da Assembleia de Deus. Se você deseja estudar teologia, básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, no viés pentecostal, é nosso parceiro, né? Curso livre, totalmente EAD, né? Com direito a certificado, histórico, tudo com mando figurino. Se você deseja estudar teologia no viés pentecostal, dá uma olhadinha aqui na descrição do canal, você vai clicar, vai ver as disciplinas, você vai ver os valores, não paga mensalidade, é preço único. Você compra o curso, já tem todo o material, tá certo? Vamos lá. Estou usando aqui como livro-texto essa obra sensacional de E.T. Gilson, né? História da Filosofia Cristã e Philotheos Bornheiner, mestres, né? Na área de filosofia, principalmente essa filosofia cristã. Estou na página 82, se você tem essa obra, acompanhe comigo, a gente vai trocando figurinhas, a gente vai comentando aqui. Nosso conhecimento da existência de Deus. Em duas ocasiões diferentes, Gregório Nazianzo, né, um dos pais capadócios, que viveu no século IV, procurou provar a existência de Deus em forma retórica. Visto que as ideias propostas são essencialmente idênticas, exporemos apenas o segundo argumento, que é também mais explícito. Sua ideia fundamental é que a criação aponta para além de si mesmo a um Criador, a um ordenador e a um conservador. Então vamos lá, anotar isso? A criação aponta para si mesma, um Criador, segundo Gregório, a um ordenador e a um conservador. Um simples olhar para a criação nos convencerá de que é nela mesma, e sim, de que não é nela mesma, melhor dizendo, e sim em algo transcendente que devemos buscar-lhe a razão de ser. Com efeito, ela nos defronta com um problema irrecusável. Quem é o autor desta ordem determinada e concreta que reina nos corpos celestes e terrestres, bem como em todos os seres que povoam os ares e as águas? Ou antes,
Quem pôs tal ordem nos elementos que precedem e condicionam tais coisas? A saber, no céu, na terra, no ar e na água. Quem é o responsável por sua mistura e união? Não será preciso concordar com o filósofo Platão ou o Piano admitir a existência de um arquiteto que tenha colocado nas coisas este logos, ou seja, esta maneira de haver-se tão cheia de significado e tão bem acomodada a natureza do universo, a sua conservação e o seu governo. Mas quem será este arquiteto? Acaso? O acaso? Pergunta, Gregório. Gregório insurge-se com dramaticidade contra tal hipótese. Suas exposições acerca do acaso foram retomadas quase literalmente por João Damasceno, que as transmitiu ao Ocidente. Suponhamos com efeito que as coisas sejam um produto do acaso, mas como se há de explicar? Nesta suposição, a existência da ordem e da harmonia reinante nestas coisas. Dir-se-á que também ela se origina do acaso. Tal hipótese, porém, não suprime a questão de sabermos quem conserva e mantém aquela ordem. É óbvio que não se pode apelar indefinidamente ao acaso, o que é mister atribuir à conservação da ordem do universo a influência de Deus. Desta forma, o Logos, ou a lei da natureza, que tudo penetra e domina e que foi criado conosco mesmo, faz-nos chegar a Deus a partir das coisas sensíveis. Então, a gente começa a perceber aqui um viés apologético do nosso querido Gregório Nazianzo, porque os filósofos e mestres daquele tempo, eles entendiam, eles conseguiam dissociar a criação de um Criador, conseguiam discursar dizendo que não havia nenhum ser transcendente, nenhuma mente inteligente por trás de toda a criação, de toda a complexidade da criação do universo, do mundo, enfim. E aí ele vai dizer, não, existe por trás não somente um Criador, mas um ser inteligente que ordenou todas as coisas. Esse mesmo ser inteligente consegue conservar, preservar todas as coisas, e isso não se dá por acaso. Então a questão que mais nosso querido Gregório, ao tratar do conhecimento da existência de Deus, vai dizer é que é o Salmo 19, A obra da criação manifesta a glória de Deus, ou seja, quando olhamos para a criação, toda a complexidade da criação, sua ordenação, sua preservação, nós não podemos dizer de maneira tão singela e simplista, não tem um ser inteligente, não, ninguém inteligente criou isso surgiu do acaso. Ou seja, se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria um grande e ferrenho opositor dos ateístas, E mais aqui, é verdade que o Deus cuja existência Gregório prova em termos mais poéticos do que filosóficos, não passa de um demiurgo, mas convém recordar que o paganismo já fora superado. Tudo leva a supor que já não se tomasse a sério a ideia de um Deus ordenador que não fosse simultaneamente o Criador do ser. Aos olhos de Gregório, pelo menos, a questão não implica algum problema. À luz dessa observação, podem explicar-se também os saltos lógicos na argumentação. Falhas estas, tanto mais compreensíveis quanto o grande teólogo levanta o problema da existência de Deus. Não tanto a partir da problemática filosófica, do que a guisa de complementação de suas exposições teológicas. Gregório não deixa de acrescentar que este argumento não nos permite saber o que seja a essência concreta de Deus. Então note que, na opinião aqui dos autores, Gregório, em alguns momentos, ele vai tentar provar a existência de Deus de maneira mais poética, Mas maneira, vamos colocar aqui de uma forma mais devocional. Permita-me usar esse termo aqui. Então, não de maneira filosófica. Então, isso para muitos acadêmicos, muitos especialistas, muitos estudiosos, tanto para hoje quanto na época, não era muito levado a sério. Porque se você quer provar a existência de Deus, você teria que fazer como Tomás de Aquino. Claro, ele viveu séculos, muitos séculos antes de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino chega num momento, na área medieval, onde já se havia produzido muita coisa, muita teologia, A gente tem que dar um desconto para Gregório. Foi pioneiro aqui, Um dos pioneiros para falar sobre a existência de Deus no século IV. Então note que ele
pelo fato de estar sendo um dos pioneiros para tratar da existência de Deus, ele busca explicar isso muito mais de forma devocional, poética, digamos assim, e esquecendo a questão filosófica. Então, quando Tomás de Aquino, no século XIII, vai falar sobre a existência de Deus, ele se utiliza da filosofia aristotélica, né? Algo que nosso Gregório abre um pouco mão de falar sobre a existência de Deus utilizando dos recursos da filosofia e procura falar de maneira mais devocional. Ponto 3, o conhecimento negativo de Deus. Diz aqui mais: em face da divindade, o olho espiritual depara um abismo imenso, impenetravelmente obscuro. É-lhe vedado penetrar na essência de Deus. Restrito a saber o que Deus não é, só lhe resta enveredar pelo caminho da teologia negativa. A exposição de Gregório sobre este saber negativo permanece algo vaga. Na verdade, aborda apenas o problema da incorporeidade, posto por Orígenes, além de alguns outros conceitos. Não obstante, as suas ideias merecem ser consideradas em vista da repercussão que tiveram no Ocidente por influência da obra de Damasceno. Então, essa expressão conhecimento negativo de Deus é também chamada de teologia apofática, né? Alguns teólogos entendem que você só consegue saber um pouco mais sobre Deus, ter uma noção mais precisa sobre Deus, partindo do conceito do que ele não é. O que Deus não é, não a partir do que Deus é. Então, os autores que dizem aqui que ele não se aprofunda muito nessa questão da teologia apofática, o conhecimento negativo de Deus, mas tratando da questão corporal, da incorporealidade de Deus, o fato de Deus não ter um corpo, mas ser espírito. Então diz aqui, Deus não é um ser corporal, porque ele carece das propriedades distintivas dos corpos. Com efeito, Deus é imenso, infinito e sem figura, intangível e invisível. Numa palavra, os seus atributos são diametralmente opostos às propriedades corporais. Em Deus não há em Deus não há composição. Os corpos, ao contrário, são compostos, e o que é composto traz em si o germe da dissolução. Né? Indo para a Bíblia, Jesus, você vai ver lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer que Deus é espírito. Então, parece ser uma obviedade, mas era necessário, sempre será necessário dizer, né, que Deus não tem um corpo. Deus não tem um corpo, porque o argumento dele aqui é o seguinte: Deus não tem um corpo porque o corpus eles se decompõem, eles são dissolutos. Então, se Deus é espírito, ele não tem um corpo, porque Deus é eterno, Deus é infinito. Parece algo óbvio, né? Mas sempre foi necessário dizer isso. A composição é a razão, é a arqué, é o princípio, né? O termo arqué significa início, princípio da luta. A luta é a razão da divisão e a divisão é a razão da dissolução. A dissolução, porém, é indubitavelmente estranha a Deus, de onde se conclui que Deus não é um corpo. Muito bem. Deus está presente em todo o mundo e, por conseguinte, é incorporal. Fosse ele o corpo a preencher o vazio do universo, já não haveria espaço para as demais coisas, a não ser que lhe atribuíssemos a capacidade de confundir-se com os outros corpos e de coexistir lado a lado com eles numa espécie de mistura, comparável à que resulta da água com o vinho. Mas nesta suposição, ele se encontraria inteiramente fragmentado, pois cada partícula de sua substância teria de insinuar-se entre as duas partículas de outra substância. Uma concepção cuja inépcia excede até mesmo a da admissão dos átomos de Epicuro. Mas não se pode atribuir a Deus algo assim como uma corporeidade particularmente sutil, a exemplo do que fazem os filósofos peripatéticos que identificam a Deus com o quinto elemento dotado de movimento circular. Uma das religiões que dizem que Deus tem um corpo são os mormons, né? Mas de maneira bem sutil. Eles ensinam isso porque eles sabem que o cristianismo ortodoxo rejeita totalmente isso, né? É óbvio que numa primeira conversa com um seguidor da seita mormon, ele não vai admitir isso, né? E se você está ali para debater com ele, ele sempre vai rejeitar, vai fugir do assunto. Mas se ele perceber que você foi fisgado pelas falsas doutrinas propagadas pelos mormons, por eles, depois eles incutem essa heresia de que Deus tem um corpo. E interessante porque Gregório de Nazianzo, naquele tempo, século IV, ele dizia aqui
que haviam conceitos, haviam grupos que tinham grupos filosóficos, né, que tinham essa concepção, né, ele chama de filósofos peripatéticos, que identificam a Deus com o quinto elemento, identificavam a Deus como mais o elemento, né, eles tinham aquela questão dos 4 elementos, né, fogo, ar, terra e água, se não me falha a memória aqui, questão dos 4 elementos. Então o quinto elemento seria Deus. Olha só. Não se poderia... vou pular aqui. Ou melhor, já li esse trecho. Gregório procura rebater esta concepção com as armas dos próprios filósofos, isto é, a partir do conceito aristotélico do movimento. Admitamos com efeito uma tal substância quase incorporal. Suponhamos também que ela se mova como as outras coisas. É claro que não poderemos fugir à questão. De onde deriva essa substância do seu movimento? Se de outra substância anterior a ela, teremos de perguntar por aquilo que move esta outra substância e assim por diante até o infinito. Um regresso ao infinito, porém, é um absurdo que deve ser simplesmente rejeitado. Na opinião de Gregório, o movimento corporal se reduz forçosamente a algo incorporal. Ponto 2. Outras determinações negativas de Deus podem obter-se pela negação dos conceitos colhidos do ser criatural. É certo que com isto não obtemos quaisquer determinações positivas de Deus. Gregório faz questão de frisar este ponto. O fato de qualificarmos a Deus de incorporal não nos proporciona a menor informação a respeito da sua essência. Como a incorporealidade, assim também o não ser gerado, né, ageneton, que é o termo grego, a carência do começo, anarcho, ou de fim, atarto, são conceitos negativos. Então ele meio que tinha dificuldade de tratar do assunto. Então, por exemplo, como falar sobre a incorporalidade de Deus, sobre um ser que não é gerado, né? Um ser que é espírito. Ele tinha dificuldade de falar sobre a incorporalidade quando ele observava sobre a carência do começo, um Deus que não tem início, um Deus que é eterno, ou de um Deus que não tem fim. Não é como o ser humano que sabe que um dia vai ter um fim. Então ele mesmo tinha dificuldade, né? E a partir do momento que ele não se volta para a filosofia, como disse aqui o nosso querido Ethier Gilson, para falar de um tema tão complexo, né, extremamente filosófico, né? Então ele se limita apenas a tentar trazer apenas um esboço sobre a incorporealidade de Deus, um Deus que não tem corpo, um Deus que é espírito. Diz mais aqui, ó. Fiel ao espírito da escola alexandrina, Gregório dá um passo avante. Também, os conceitos de espírito, de fogo, de luz, de sabedoria, de justiça, de razão e de intelecto, nada nos dizem da essência divina. Com efeito, quem de nós é capaz de compreender o que seja um espírito sem movimento e desligado de toda a corporeidade? Ou de conceber um fogo sem matéria, sem chama, sem forma de cor próprias? Ou uma luz que não se mistura ao ar e existe separadamente de sua fonte? A Bíblia diz que Deus é luz, né? Que espécie de razão seria Deus? Não por certo a que habita no homem se manifesta através dos pensamentos. E que espécie de inteligência seria ele? A que foi infundida ou a antes dissolvida em nós? E quem é capaz de conceber sabedoria, exceto a maneira de uma propriedade que nos capacita a contemplar as coisas divinas e humanas? Olha quantas questões ele levantaram. E qual a nossa ideia de justiça ou de amor? Será porventura que formamos daqueles afetos louváveis contrários à injustiça e ao ódio? Afetos que ora aumentam, ora diminuem, conferindo-nos determinadas propriedades, assim como as cores as conferem aos corpos? São questões levantadas. Como que um Deus que não é corpóreo pode se mover, né? Como um Deus que possui, não se mistura ao ar nem à luz distinta, tem sua luz própria. Então, ou seja, ele mesmo é a sua própria fonte de luz. São questões levantadas. O propósito de Gregório é dar a entender, em termos retóricos,
que os conceitos aplicados a Deus são produtos humanos e por isso inadequados. Verdade. Todos eles incluem o elemento corporal, pois não nos é possível abstrair totalmente da sensibilidade. Nestas condições, como poderíamos conceber e enunciar com palavras a espiritualidade pura de Deus? Aí é fato. Por que essas seitas caem nessa falácia de chegar a dizer que Deus tem um corpo? Porque para a mente finita, a mente do homem, se ele não se ater em obediência e submissão à revelação das Escrituras, dizendo que Deus é espírito, Deus não tem corpo, ele vai certamente ele vai absorver essa heresia, ele vai ter dificuldade de entender isso, né? Que um Deus incorpora, um Deus que é espírito. Por quê? Por conta da nossa própria limitação, nossas próprias limitações. Então temos dificuldade de entender, de compreender um Deus que é espírito, um Deus que não tem corpo, já que nós estamos limitados a um corpo. Nós temos corpo, né? Nós estamos presos à questão das dimensões, né? Do espaço-tempo, estamos limitados a essas questões. Querá dizer isto que os nossos conceitos não enunciam absolutamente nada sobre Deus? Gregório, o que parece, não chegou a elaborar o conceito da analogia, embora não o desconheça de tudo. Como se pode concluir de certas passagens, onde se lê que nem mesmo os espíritos bem-aventurados logram apreender a Deus, posto que ele habita numa luz inacessível. Claro está que Deus está presente no mundo, mas ao mesmo tempo ele o transcende. Deus é toda a beleza, mas não obstante ele excede toda a beleza. Deus ilumina o espírito, mas por mais célere e alcandorado que seja o voo da mente, ela é incapaz de alcançar a Deus. É o que estamos falando, né? Pois ele se subtrai a nós na mesma medida em que o compreendemos. E assim, numa espécie de jogo amoroso, Deus atrai a si aqueles que o amam. Né? Existe um livro devocional, né? Mais de 20 anos que eu li esse livro. O nome do livro é Os Caçadores de Deus, não sei se você já leu. E o autor ele tenta mostrar, né, esse Deus, um Deus que se revela, né, mas ao mesmo tempo um Deus que se oculta propositalmente dos seus filhos para que estes o busquem e o procurem. Mas ele não se oculta de modo que você não possa encontrá-lo. Aí ele me lembro muito dos anos que eu li esse livro, que ele traz assim um exemplo, né? Ele fala: suponhamos que você tem um filhinho de pequenininho ali, 2, 3 aninhos, está brincando com ele de esconde-esconde, você é o papai. E aí você se esconde dele, né, para que ele comece a procurar você. Você esconde atrás da cortina da sala. Né? Você vai se esconder, mas não muito. Você vai deixar um pezinho, né, uma parte do seu braço meio que aparecendo e você está com o seu corpo atrás da cortina da sala. Para que propositalmente o seu filho, brincando ali com você, claro, uma criança, um bebê, 2, 3 anos, ele ache. E quando ele te acha, ele fica encantado. E você ali também vai brincar com ele. Ah, achou papai. Na verdade, você queria que ele fosse achado. Então ele usa essa analogia. É interessante, o autor, não lembrou do autor. É interessante essa analogia de que Deus é um Deus que se revela, mas ao mesmo tempo, gostei aqui dessa colocação aqui do autor, é um Deus que nos atrai até ele. Aliás, tem um texto de Jeremias que vai falar que nós somos alcançados por laços de amor por parte desse Deus. Então, na próxima aula, permitindo Deus, nós vamos falar sobre o ser como verdadeiro nome de Deus em Gregório Nazianzo, certo? Estamos estudando os pais capadócios. Depois a gente vai na outra aula, né? Depois da próxima outra, a gente vai falar sobre Basílio o Grande, né? Que foi outro pai capadócio. E depois a gente vai falar sobre Gregório de Nissa. Esses são os 3 pais capadócios. Estamos ainda falando de Nazianzo, essa aula, e tem mais uma para falar sobre ele. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.